Boa noite, senhores professores da mesa principal, professores homenageados. Boa noite aos convidados. Boa noite aos convidados dali também. Boa noite, 35ª turma. Nossa história vai começar dia 8 de novembro de 1686. Jazia no leito real Luís XIV, o Rei Sol. Ele encontrava-se então com uma almofada cilíndrica debaixo do ventre. No suntuoso aposento do Palácio de Versalhes, na França, estavam reunidos a rainha, 4 médicos reais, dentre eles 2 cirurgiões, 4 farmacêuticos da corte e um padre confessor. O rei sofria de uma doença causada pela complicação de um furúnculo. De tanto cavalgar, o rei acabou por ter seus Países Baixos ofendidos. Pois operou-lhe nesse dia o cirurgião Félix. A anestesia só seria descoberta quase 2 séculos após. O monarca era conhecido por ser imperturbável e firme o quanto possível. 1846, Hospital de Massachusetts, Boston, nos Estados Unidos. O cirurgião dentista Horace Wells expõe sua descoberta para uma sala lotada de médicos, numa aula regida pelo renomado cirurgião John Collis Warren. 2 anos antes, Wells tomara parte de uma festa organizada pelo Circo Itinerante do Gás da Alegria, e a contragosto de sua esposa, senhora distinta da burguesia local, o cirurgião Wells dançou, riu e rodopiou embalado pelo inalante. Ao voltar a si, ele se acomodou em um banco e assistiu ao frenesi dos senhores distintos que o acompanhavam. Mas em meio às gargalhadas, Wells ouviu o estalar seco de uma tíbia, ou seja, da canela de um homem que se chocou acidentalmente com a quina de um banco. Wells imaginou quanta dor estaria aquele homem sentindo naquele momento, mas, para o espanto do cirurgião, o homem continuava a dançar seu balé desajeitado e ria como uma criança. Era o início da era da anestesia, que revolucionaria dali para frente toda a medicina. 1997, manhã de março. Reuniram-se em um auditório uma centena de pessoas advindas das mais diferentes localidades. Um acontecimento histórico se realizava. Todos os participantes observavam, deslumbrados porém cautelosos, a nova realidade que tomava forma diante de seus olhos. Veio a aula trote, na qual aprendemos a calcular a velocidade angular do ciclo de Krebs, entre outros absurdos, inacreditáveis. Veio o pedágio, a primeira chopada, os primeiros contatos visuais, as primeiras conversas, as primeiras amizades. Momentos históricos para nossas memórias, caros colegas da 35. Admirável mundo novo. Nascia ali um elo entre nós, um denominador comum. Uma centena de universos que aos poucos foram se fundindo. Criava-se então um novo universo, um Big Bang com 6 anos pela frente para expandir-se e, assim como uma estrela, diminuir e preparar-se para uma nova explosão. Ao longo de 97, tivemos de conhecer a arquitetura do corpo humano, bem como do seu centro de comando. Conhecemos o arcabouço bioquímico das células, fizemos experiências em laboratórios e essas reações químicas aconteciam também dentro de nós naquele momento. Mas qual a maior lição de todas aquelas aulas? É simples, nós não éramos mais crianças e teríamos de ter fibra dali em diante. Assim, como navegadores recém-formados, içamos nossas velas rumo ao desconhecido. Em nossa travessia, aportamos nas mais diferentes ilhas. Como uma tribo, tomamos as ruas de São Paulo com nossos cabelos raspados em quadrados, assim como a estampa da camisa de um lenhador. Formamos equipes e enfrentamos a ameaça das tribos inimigas. Fizemos reverências a nossos deuses ajoelhados no chão do Shopping Center Norte, sob os olhares incrédulos dos que passavam. Os laços firmavam-se. O Digão fez o favor de cabecear sem querer o suporte de toalha do banheiro lá de casa. Mas tudo bem, Digão, vão-se os suportes, ficam as cabeças. De volta a Campinas e aos estudos.
Enfim, a tão esperada e temida, a primeira intermédia, Matão, ao lado de Araraquara. A 30ª turma era então o 6º ano. Pudemos sentir na pele a glória da vitória e o dissabor da derrota. Uma semana de sensações intensas, de reencontros com velhos e novos amigos. A confirmação de que além da turma existe um sentimento comum a toda a faculdade ou ainda a todos aqueles que já passaram por ela. Chega a hora de dar adeus ao formal. Para selarmos a passagem dessa etapa, chamamos um padre, o reverendo Bruno Marino, e celebramos um casamento ao ar livre, com direito a um bolinho de sobremesa no Lula. Começa 98, segundo ano. Tinha início em nossas vidas a era da microscopia. Aprendemos também sobre pulgas, carrapatos, vermes e vários outros serizinhos que nos fazem adoecer. E passamos tardes e mais tardes contemplando o céu e as nuvens, sentados às mesas do Belo, contando histórias engraçadas e, por que não, aprendendo medicina. Inclusive, um desses distintos cavalheiros, que hoje é homenageado e encontra-se certamente segurando suas lágrimas, uma vez me disse: "Fio, às vezes você aprende mais medicina na mesa de um bar que numa sala de aula." Vem a segunda intermédia em Americana. Nosso resultado não é bom e temos que nos preparar para assumir a Atlética com uma bomba relógio em mãos. A pré-intermédia do ano seguinte. Trabalho em dobro e o pior, o dobro de gastos. O tempo passa e chega a hora de dar adeus às árvores do Instituto de Biologia, o já saudoso IB. Providenciamos então uma piscininha de 2.000 litros e nadamos como crianças. Mais uma página da história da 35ª turma era escrita. Terceiro ano, finalmente ascendemos ao hospital. O imenso prédio de traços frios e com um sem número de corredores, salas, quartos, enfermarias, ambulatórios. Não sabíamos, mas estaríamos fadados a nos perder infinitas vezes em seus corredores. Uma vez que já estávamos familiarizados com o ser humano, era hora de conhecer Uma vez que já estávamos familiarizados com o corpo humano, era hora de conhecer o ser humano. Desvendamos alguns dos segredos que os séculos da evolução humana levaram para trazer à luz. Hipócrates, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Louis Pasteur, Alexander Fleming, Horace Wells, Samuel Weiss. O Samuel Weiss nos ensinou que devemos lavar as mãos. Carlos Chagas, que com o auxílio dos médicos Neve e Pena, conseguiu descobrir a causa do mal do engasgo. Enfim, a semiologia. Começamos a descobrir o quão valiosas informações aparentemente simples podem ser. Descobrimos outros verdadeiros professores, que são os pacientes, com suas histórias ora dolorosas, ora engraçadas. Aqueles pacientes que cediam e ainda cedem licença de suas intimidades e nos deixavam palpá-los, auscultá-los, etc. Neste ano, também conhecemos a anatomia das doenças. Tardes e noites passamos no laboratório de anatomia patológica, entremeados por peças de acrílico transparente e mais microscópios, só que desta vez bifocais. Destacar-se-ia, naturalmente, naquela época, a figura de um professor companheiro, dedicado e com uma memória primorosa. Também ele se encontra sentado à mesa central e certamente está ruborizado de saber que está sendo citado. E a nossa turma tornava-se atlética, tendo que segurar o rojão da falta de dinheiro. Mas lá fomos nós para Matão de novo e conseguimos. Voltamos à intermédia. Na última final disputada pelo handball masculino. Emoção até o último segundo. Mas como aconteceria nos anos seguintes, era início de uma longa montanha-russa de prés e de intermédios. Neste ano, nossa turma também geriu o centro acadêmico, tendo inovado em vários projetos. Foi o primeiro ano do trote da cidadania, que até ganhou o prêmio de melhor trote da cidade. A feira de saúde, realizada no Hospital de Sumaré, foi vital para conquistarmos a administração deste importante hospital.
E aí começa o quarto ano, logo em janeiro de 2000. A barca da 35 enfim dobrava o cabo da Boa Esperança. Passamos a conhecer o funcionamento dos exames laboratoriais e aprofundamos-nos na arte da clínica. Aprendemos a observar os exames de imagem. Tivemos no segundo semestre uma bateria... Peraí que as folhas estão fora de ordem. Bateria de provas. Obrigado. A bateria de provas, mais uma tempestade assolava a nossa embarcação. Era o sexto ano da 33, tida por muitos de nós como a turma mais próxima. Certamente fizemos muitas amizades duradouras com esses veteranos, que para nós serão eternamente o terceiro ano. Assim como nós seremos seus calouros para sempre. Todavia, as outras turmas tiveram e têm papel essencial na edificação dos profissionais que hoje são o centro das atenções. Os residentes que hoje são homenageados representam a vontade de dividir e perpetuar o conhecimento, simbolizam também a nobreza de caráter, a integridade moral e a disposição exemplar para o trabalho. Isso tudo à parte são grandes amigos. Antes mesmo de começar 2001, já éramos quinto ano. Como já estávamos familiarizados com o ser humano, era tempo de rumar nossa caravela rumo a uma das mais misteriosas e incríveis interações entre seres, o binômio mãe-filho. Tivemos o privilégio de acompanhar desde o início da concepção de uma vida até a última ação do processo de nascimento de um bebê, desde o aconselhamento pré-natal até a infância e a adolescência. 9 meses envolto por um fluido morno e aconchegante, intimamente conectado à criação por meio de um cordão que fornece a energia e o amor necessários para a vida recém-criada. 9 meses, e chega o dia fatídico em que todos passamos por um túnel de incertezas para enfim ganharmos um mundo inóspito, frio, vultos incompreensíveis num manto de claridade, ruídos, tensão pairando no ar. Instintivamente, o primeiro suspiro. O peito enche-se e agora é parte da atmosfera, pois do mundo agora fazemos parte. Alguns instantes e novamente nos aproximamos daquela voz que tanto ouvimos dentro do útero. No contato com o seio materno, mais um reflexo e a descoberta de uma necessidade vital que repetir-se-á por todos os dias da vida. Para a rotina de um hospital, é mais um recém-nato. Para o governo, é estatística. O incrível fenômeno descrito acontece a toda hora, em todo lugar. Assim como o sol, nasce e esconde-se, a revelia da nossa consciência. Envelhecemos um pouco todos os dias. Por mais que corramos para alcançar o sol, lá está ele no horizonte, preparando-se para dar a volta e nascer atrás de nós mais uma vez. A caravela 35, que em 97 partira da Europa, agora alcançava as Índias. Era o início da última etapa. A primeira chopada, aquele bar Cabong, aquele velho oeste, sem lei. Era o início da peregrinação da comissão de formatura em busca de um lugar seguro para as nossas festas. Um lugar onde pudéssemos chegar, curtirmos e partirmos em segurança. Éramos o topo de uma pirâmide e ao mesmo tempo a base de outra ainda maior. São Joaquim da Barra foi o palco da nossa pré-intermédia. Para lá rumamos com nossa bata em forma de semáforo. Era hora de sermos a locomotiva. Nas vitórias, dividíamos a alegria com nossos calouros. Nas derrotas, tínhamos de incorporar a perseverança que nos levaria ao sucesso. E a intermédia, a tão sonhada como o sexto ano. Eu vou pedir licença para as formalidades, mas a nossa bata de peladão arrasou, né? Mas como já era de praxe, a sorte não esteve do nosso lado e mais uma vez caímos para a pré. Clínicas.
clínicas. Em 2002 aprendemos conceitos fundamentais para a nossa prática diária, lições que não serão esquecidas. As especialidades cirúrgicas nos mostraram o quão belo é o corpo humano funcionando em tempo real, embora isso possa causar repulsa para alguns. A ciência progride vertiginosamente. Novas descobertas fazem cair por terra crenças milenares. Sabemos hoje sobre a explosão que deu origem a tudo, teorizamos sobre o início da vida, descobrimos os dinossauros, sabemos que o homem e o macaco vieram de um mesmo ancestral. Seguimos o modelo cartesiano, no qual uma suposição deve ser comprovada por meio do método científico. Nós somos cientistas. Eclesiástico, capítulo 38. Honra o médico por causa da necessidade, porque foi o Altíssimo quem o criou. Toda a ciência de curar provém de Deus. O Senhor produziu da terra os medicamentos, o homem sensato não os desprezará. Por meio da ciência, o médico aplacador. Meu filho, se estiveres doente, não descuidas de ti mesmo, reza ao Senhor, Ele te curará, e não afastes de ti o médico, porque ele foi criado por Deus. Entre todos, existe uma pluralidade imensa de crenças. Todas elas manifestam-se por meio da fé e pela existência de uma entidade superior. Cada religião atribui uma denominação a essa entidade. Há ainda aqueles que não creem naquilo que seus 5 sentidos não captam. Todos merecem respeito e consideração: judeus, católicos, muçulmanos, espíritas, protestantes, budistas, ateus. Mas existe algo que nos envolve e não é palpável, nem palatável, nem visível. Algo nos impulsiona, sem, no entanto, sabermos em que direção. Como a sensação de presenciar um novo nascimento, ou uma vida que parte. Mesmo um olhar compreensivo, um aperto de mão, a expressão de gratidão naqueles que pudemos ajudar. É por tudo isso, e pelo fato de hoje estarmos aqui saudáveis e reunidos, que a caravela da 35 pode se considerar abençoada. Muito foi ganho durante esses 6 anos, experiências eternamente gravadas. Porém, um hospital é um lugar onde temos que vivenciar também as perdas que todos sofremos. Perdas irreparáveis, de valor inestimável. Para aqueles que creem naquele algo mais que não explicamos, existe a certeza do encontro futuro, num lugar mais ameno e justo. Mas a eternidade existe aqui mesmo, está dentro de cada um, guardada num lugar seguro. Se a memória dos que já partiram ficar sempre viva em nós, também vivo estará quem se foi. Podemos não ter mais a presença deles, mas também podemos encontrá-los em nossos sonhos. O amor não é suscetível. Palácio de Versalhes, 1686. O rei tinha o mundo a seus pés, tinha os melhores médicos, tinha poder absoluto para um homem. Nem por isso deixou de sentir dor, e gritou. Ecoaram seus gritos por todo o palácio. 1846, Boston. O dentista Wells oferece à plateia a alternativa de um tratamento dentário sem dor, ali, naquele exato momento. Candidata-se para a extração de um dente cariado um estudante rechonchudo, de faces rosadas, que gostava de uma biritinha também. Esse prostra-se na cadeira e inala o lugar até perder os sentidos. Seus lábios tornam-se azulados. Wells procede aplicando a tenaz ao dente do rapaz. Apesar da dor lancinante que esse ato provoca, o rapaz nem reage. Num segundo ato, o da extração, um urro de dor é proferido pelo paciente incidental. A plateia, composta por estudantes de medicina, vem abaixo. Charlatão, tratante, embuste. O professor Warren assiste a tudo como um espectador cético e impassível, com um leve sorriso irônico nos lábios. Isso é do século dos cirurgiões. Independente de nossas crenças, caros colegas, a consciência que nos foi dada permite um dom.
algo que temos, mas mal nos damos conta: o livre-arbítrio. Cabe a nós decidirmos em que posição estaremos, se na indiferença de certos professores, na falta de visão dos ouvintes, ou no lugar do cirurgião dentista visionário, empreendedor e sonhador. Somos navegantes de marés bravias. Nossa reputação advém das tempestades que enfrentamos. Não há sarna norueguesa que nos derrube. Calma, não acabou, não acabou. De agora em diante, cada um de nós seguirá o rumo que trilhou. Uns continuarão remando juntos, outros seguirão marés longínquas. Caros colegas, o mundo nos espera. Seremos responsabilizados por atos médicos, pois médicos agora somos. Chucrumba até foi Hipócrates por alguns momentos. Devemos ter em mente que o início e o fim de nossa profissão serão nossos pacientes. Portanto, empatia, compaixão e respeito devem ser os pilares da nossa ética. Mas conseguimos crescer junto com nossas responsabilidades. Do contrário, não estaríamos trajando essa roupa, como vou definir, pitoresca. Dos trajes sujos de lama do dia da matrícula até a beca. E o que foi de nós durante esses 6 anos? Quantas alegrias e tristezas. Quisera eu ter apenas boas recordações. Porém, sabemos que a vida é feita de dias ensolarados e de tardes chuvosas, de luas cheias e de noites negras. Mas cá estamos, com esse chapéu esquisito e com esse nó na garganta. Nossos entes queridos agora nos olham. Para este palco canalizam-se infinitos pensamentos de boa sorte, felicidades e esperança. Quantos na plateia hoje encontram-se com a alma transbordando daquela sensação de dever cumprido? Olho à minha frente e vejo pessoas que doaram de si o que puderam para ajudar esses 94 navegantes a criarem suas asas. Assim como os pássaros novos, nossas primeiras investidas podem terminar no chão, mas de tanto insistirmos, alcançaremos ares cada vez mais distantes. Cruzaremos oceanos, voaremos em formação, como andorinhas em busca de um clima mais ameno, e faremos nosso verão. Obrigado.